Olá, irmãos, vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E como é bom poder estarmos juntos compartilhando a Palavra de Deus e crescendo também no conhecimento do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final de um trimestre. Nesse trimestre a gente pôde falar e pensar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, a sua obra, os seus ensinos e aquilo que é tratado nas suas cartas. E tem sido um tempo muito abençoador para todos nós. Talvez você não tenha acompanhado todas as aulas, por isso eu encorajo você a estudar as outras aulas, a ler as lições, baixe o arquivo e acompanhe, porque é bênção. É bênção para nós podermos estudar a palavra do Senhor. E tenho certeza que você será edificado também ao ler a palavra de Deus. Quero pedir mais uma vez a você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de fazer a sua inscrição, não deixe de marcar lá no sininho para você receber as notificações e também compartilhar para que outros possam também ouvir a palavra de Deus. Não só da nossa escola bíblica, mas também os nossos cultos, outras atividades. Compartilhe, porque isso é bênção realmente para aqueles que vão nos ouvir, especialmente nesse tempo em que nós estamos vivendo distanciamento social. Então isso é importante para que todos possam manter a sua comunhão, a sua edificação em Cristo Jesus. Hoje o nosso estudo é um estudo muito especial. Hoje a gente vai falar sobre a vida após a vida. É a lição 12 da revista Palavra e Vida. E um tema assim, muito importante para a gente, que vai influenciar toda a nossa vida, e é importante a gente poder pensar sobre esse assunto. Eu quero convidá-los a abrirmos a Palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A gente não vai ler todo esse capítulo, mas eu quero sugerir a você que faça a leitura de todo o capítulo, mas nós leremos algumas partes aqui desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o final. Então nos acompanha aí, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Falar sobre a ressurreição é algo assim extremamente importante para as nossas vidas. Eu sei que é uma das doutrinas que muitas vezes a gente não considera, não damos tanto valor à questão da ressurreição, nem ensinamos muito sobre ela, conquanto a gente fale bastante sobre a ressurreição, mas a gente não para pensar em alguns detalhes importantes sobre a ressurreição. A ressurreição é um dos pilares da nossa fé evangélica. Nós temos alguns pilares da fé e, dentre eles, nós temos a ressurreição. Isso não significa que um dos pilares seja mais importante do que o outro, porque todos eles são essenciais para a nossa vida cristã, para a nossa salvação. Imagine, por exemplo, uma construção em que tem alguns pilares que sustentam aquela obra. Se tirarmos um desses pilares, toda a construção ela cairá. Por isso, precisamos pensar nesses pilares como um todo. E a ressurreição, de fato, é um deles. Não só um desses pilares que sustentam a nossa fé, mas é algo que é necessário até mesmo para a salvação. A gente tem um texto, por exemplo, Romanos capítulo 10, versículo 9, ele vai nos dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Na verdade, a ressurreição, ela faz parte do próprio Evangelho. Quando a gente fala em anunciar, em falar de Jesus, não tem como anunciar Jesus sem falarmos sobre a ressurreição. E aí basta a gente lembrar como o apóstolo Paulo apresentava o plano de salvação. Não só Paulo, mas os apóstolos, especialmente Paulo, que é o foco do nosso estudo, ele sempre vai apontar para a ressurreição de Jesus e para aquilo que nós esperamos, a nossa fé. É firmada realmente nessa esperança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer aos irmãos ali em Coríntios, nos primeiros versículos, que ele trouxe a eles o evangelho, que pregou esse evangelho que ele recebeu. E nesse evangelho que ele recebeu,
ele vai dizer que Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então a gente percebe que o Evangelho, ele abarca a ressurreição. É um dos fundamentos da nossa fé. Romanos 6, versículo 12, ele vai incluir a ressurreição dentro desses fundamentos da nossa fé, de tal forma que é impossível a gente ter a salvação, a gente ter uma vida cristã sem crermos na ressurreição. A ressurreição de Cristo, que é a certeza também da nossa ressurreição e da vitória sobre a morte. Essa é realmente a nossa fé. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, na verdade ele escreve todo esse capítulo falando sobre a ressurreição, e ele vai dizer, até mesmo se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé realmente é vã. E quando a gente vive momentos como esse que estamos passando, de uma grande crise, uma grande incerteza, problemas de todos os lados, financeiro, saúde, morte e tantas outras coisas que nos assolam, crer na ressurreição é algo que sustenta a nossa fé, porque é a nossa esperança. Quando a gente olha para o futuro, ele pode ser incerto na dinâmica desse mundo aqui, mas temos uma certeza: nós ressuscitaremos e viveremos para todo sempre ao lado de Cristo Jesus, porque Cristo ressuscitou e venceu a morte. Por isso, nós também cremos e ressuscitaremos. Cremos que viveremos para todo sempre e podemos assim então vencer todos os desafios. Essa é a esperança, é a viva esperança que nós temos. Crer na ressurreição, ela é fundamental. Quando a gente olha a história, começando ali no Novo Testamento, a gente vai perceber que a igreja primitiva ali, ela estava muito alicerçada nessa doutrina da ressurreição. E ao longo da história também, parece que até um momento atrás, algumas décadas atrás, os nossos olhos estavam de fato fixos nessa realidade. A gente pode olhar isso através dos hinos, das mensagens que se pregavam. A gente falava muito sobre o céu, essa esperança, essa expectativa. E isso era muito presente na nossa vida. E parece que depois a gente mudou um pouco essa dinâmica e perdemos a perspectiva de olharmos para frente, para o céu, e começamos a olhar muito para esse mundo. E aí, quando a gente começa a olhar muito para esse mundo, os problemas eles nos assolam. Eles vêm sobre nós. E por isso Paulo começa, nesse texto que nós lemos, de Tessalonicenses, falando àqueles irmãos: não quero que vocês sejam ignorantes quanto os que dormem. Ou seja, quando a gente não tem a convicção, a perspectiva sobre vida depois da vida, quando a gente olha para o futuro e uma das coisas que é certa para nós é a morte, isso assola o nosso coração, isso nos apavora, nos amedronta. Mas quando a gente tem uma perspectiva, a gente está alicerçado dentro desse pilar da nossa fé, que é a ressurreição, a gente vai olhar para a morte não como o fim de todas as coisas, mas como uma passagem para a eternidade, para aquilo que a gente sempre alcançou, a gente sempre ansiou. Na verdade, o nosso desejo não é estar com Cristo, o nosso desejo não é a salvação, não vivemos para isso, não entregamos a vida a Cristo por causa da salvação, para herdarmos a vida eterna. Então, a morte para nós é essa expectativa de agora alcançarmos tudo aquilo pelo qual nós vivemos. E por isso, quando a gente está dentro de um cenário de um culto fúnebre, por exemplo, de alguém que está em Cristo, isso conforta o nosso coração, por sabermos que aquela pessoa está com Ele. E quando nós também estamos em Cristo, isso ainda é muito mais confortante, porque sabemos que um dia nós estaremos presentes, estaremos juntos. E até é interessante que algumas coroas daquela de flores que a gente encontra nos velórios, geralmente está lá uma frase: saudade eterna. Mas isso não se aplica à realidade do crente, porque a nossa saudade não será eterna. Ela terá um fim. Quando partirmos daqui, não haverá mais a saudade, porque estaremos juntos no lar celestial. É essa esperança de fato que nós temos e precisamos estar alicerçados nela sempre, a cada momento. A ressurreição de Cristo Jesus é a prova da nossa justificação. Se Cristo não ressuscitou, tanto a nossa fé é vã, como toda a obra da salvação. Por isso a gente percebe que esse é um pilar da nossa fé, da vida cristã. É a ressurreição, é a esperança. E é interessante que os judeus não tinham essa expectativa, nem os gregos tinham essa expectativa. Aliás, alguns judeus, uma parte acreditavam sobre isso. E Paulo sempre vai destacar sobre essas questões. Quando Paulo chega ali no Areópago, ele vai anunciar sobre aquele Deus desconhecido, e ele começa a abordar sobre Cristo. Até que ele chega nesse momento em que ele fala sobre a ressurreição, que Cristo ressuscitou. E quando ele fala sobre a ressurreição, aqueles filósofos gregos que ali estavam, eles disseram assim: olha, acerca disso te ouviremos
em outra ocasião. Ou seja, eles não tinham essa expectativa, não tinham essa esperança, porque eles não acreditavam na ressurreição. Mas desde o início a igreja esteve alicerçada nesse fato, porque Cristo ressuscitou. E ele ressuscitou exatamente para mostrar que ele é superior à morte e ele venceu a morte, e isso consumará quando ele retornar. E aí, de fato, dará fim a esse que é o nosso maior inimigo, que de fato é a morte. E a vitória do crente, ela está exatamente nesse ponto, vencer a morte. Olha um texto que é interessante, quando a gente fala sobre vitória. 1 Coríntios capítulo 15, o texto que eu já citei aos irmãos, em que Paulo fala sobre a ressurreição. Então sugiro a você também que leia esse capítulo todo depois, para que você possa conhecer um pouco melhor aquilo que Paulo fala sobre a ressurreição. Mas no final desse capítulo 15, Paulo ele vai dizer algo importante para nós, que mostra exatamente a vitória do crente. Muitas vezes a gente encontra-se alguns crentes falando sobre a sua vitória, minha vitória vai chegar e vamos conquistar a vitória, e a gente tem até campanha de vitória, culto de vitória e mais não sei o que de vitória, mas sempre associando vitória a alguma bênção material, ou um emprego que é uma questão financeira, uma casa, um carro, ou até mesmo vencer algum problema que está passando. Mas na verdade a vitória do crente não se trata dessas coisas, porque tudo isso é passageiro. Enquanto vivemos aqui, nós teremos e passaremos por esses problemas. Mas a nossa vitória é vencermos a morte. Essa é a nossa vitória. E por isso a gente pode dizer que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Porque Cristo venceu a morte. Assim como ele venceu, nós venceremos também. 1 Coríntios, capítulo 15, aí a partir do versículo 54. Vamos ler a partir do 54. Ele diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa vitória. A vitória sobre a morte. Quando estamos em Cristo, nós temos essa vitória. E é importante a gente compreender, não só compreender, mas crermos essa realidade. Porque vai ter um impacto sobre a nossa vida. Vai ter um impacto sobre os problemas que nós passamos. Vai ter um impacto sobre a nossa perspectiva sobre o futuro, sobre aquilo que nos aguarda. E não importa o que nos aguarda. Aí é um hino do cantor cristão que é muito precioso. Ele diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a certeza. A gente pode ter várias incertezas, mas uma certeza nós temos: que Deus há de nos proteger, de nos guardar até o final. Por isso, crer na ressurreição é algo importante para as nossas vidas. Mas como será? Como que isso acontecerá? Aí entramos num campo em que temos algumas especulações. E talvez a gente fique querendo buscar essas especulações para a gente entender alguns detalhes sobre como isso acontecerá. Mas o certo é que a Bíblia ela não detalha algumas questões sobre a ressurreição, como isso vai acontecer. E até quando a gente volta ali na igreja primitiva, primeiro, segundo século de forma especial, onde receberam muita crítica ao cristianismo, e alguns até questionavam sobre essas questões: mas como que vai acontecer a ressurreição dos mortos, aqueles que foram carbonizados, aqueles que foram espedaçados pelas feras, como que isso vai acontecer? E alguns não acreditavam porque viam a impossibilidade de um corpo ressuscitar. E às vezes a gente fica também pensando nesses detalhes, nesses pormenores, como que isso vai acontecer. Mas o certo é que a Bíblia afirma, e ela não se preocupa em defender muito essa questão de como vai ser, apenas afirma que vai acontecer, e nós cremos que acontecerá também. Mas é algo que a Bíblia aponta que a gente pode confirmar. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, o texto que nós lemos falando sobre a vinda de Jesus, e dentro desse texto ele fala como vai acontecer esse momento. Não os detalhes, como que os corpos vão se juntar, como que isso vai acontecer, não os detalhes, mas o momento, como vai ser esse momento. E olha que preciosidade que ele apresenta aqui nesse texto. Vamos voltar lá no texto de 1 Tessalonicenses e a gente vai ver alguns detalhes importantes aqui pra gente. Olha só, ele vai dizer assim:
Versículo 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Esse é o momento que nós aguardamos. Após a ressurreição de Jesus e a sua glorificação junto ao Pai, nós entramos em uma outra fase da nossa vida, na nossa dimensão cristã do reino de Deus, em que aguardamos a vinda de Cristo Jesus. Esse momento ele vai se encerrar quando a trombeta ecoar, quando ouvirmos o som da trombeta. Então Jesus, o texto vai dizer, que agora o próprio Senhor descerá dos céus. E aí olha o que ele acrescenta aqui esse detalhe. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, em todas as eras passadas, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, o dia nem a hora, a gente não sabe, a Bíblia vai falar sobre isso, o certo é que ele vai voltar, a gente não sabe, mas até este dia, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, quando a trombeta ecoar, quando a trombeta tocar, Jesus descerá e os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí é algo assim importante que a gente precisa entender. A palavra de Deus fala o seguinte: quando a gente morre, que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Nós somos formados, nós somos holísticos, nós somos um ser, é uma alma vivente que Deus criou. E criou de forma perfeita. Não existe uma alma sem corpo, nem um corpo sem alma. Não existe uma alma penada, nem um corpo como se fosse um corpo sem espírito. Nós somos inteiro, um todo único. Corpo, alma, juntos. Não tem como separar essas duas dimensões. A não ser a morte. A morte traz separação. Corpo e espírito volta a Deus. Na ressurreição, há agora o processo novamente. O espírito voltando ao corpo e passando a viver essa realidade que Deus ele apresentou para nós. Então aqueles que morreram, eles ressuscitarão. Diz aí o texto, esse momento em que agora o corpo ele se unirá novamente ao seu espírito. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E aí aqueles que estiverem vivos naquele momento e que pertencerem a Cristo, esses serão transformados, receberão um corpo glorificado, eles não experimentarão, obviamente, a morte, mas serão transformados e encontrarão com o Senhor e viverão para sempre nos novos céus e nova terra em que Deus preparará para aqueles que o servem. Viverão agora eternamente junto com o Senhor. Então é isso que a Bíblia realmente ela apresenta para nós. E essa é a esperança que nós temos. E aí é claro que os detalhes, a gente não tem como pensar aqui nos detalhes, como eu já disse, porque não foi o propósito de Deus revelar esses detalhes para nós, mas isto é suficiente para que tenhamos uma vida com toda tranquilidade. E olha, a gente tem registrado no texto, o próprio Paulo também não se preocupa em defender como que vai ser essa ressurreição, mas diz, olha, aconteceu e tem muita gente que viu Jesus ressuscitado, e eu também vi Jesus ressuscitado. A gente não crê numa energia, não crê numa ideia, Jesus não é uma ideia, mas é uma pessoa que viveu, que morreu, que ressuscitou, que foi glorificado e voltará novamente. É esse Jesus que realmente nós cremos e que a Bíblia diz, e que ali vai falar que mais de 500 pessoas viram o Senhor ressurreto. Os discípulos viram, testemunharam sobre isso, escreveram sobre isso. Aí alguns podem dizer, não, mas eles falaram isso porque era uma questão ali espiritual, religiosa, por isso eles falaram. Mas presta atenção, eles estavam sendo perseguidos, mortos por causa de Jesus, por falarem sobre isso. Como que alguém ia inventar uma história dessa, mais de 500 pessoas, que Jesus havia ressuscitado? Então são algumas questões importantes para a gente poder pensar. Mas eu quero sugerir a você um filme que você vai encontrar no YouTube. Vou deixar aqui no link o link aqui na descrição para que você possa assistir esse filme, Em Defesa de Cristo. Esse filme conta a história de um ateu e a sua esposa veio se converter e ele ficou muito incomodado com isso. Ele procura então fundamentos para poder desconstruir a fé de sua esposa. E aí então ele vai conhecer a verdade sobre a ressurreição de Jesus. É um filme assim rico em detalhes, e eu sugiro você assistir esse filme que vai ser bênção para a sua vida. E nesse momento da ressurreição, quando Jesus Cristo voltar, ele também vai trazer juízo sobre todas as pessoas.
E aí vai se cumprir aquilo que a Escritura fala sobre a vinda de Jesus, em que ele vai reunir os seus eleitos de todas as partes, e aqueles que estiverem em Cristo, eles serão recebidos por ele, e aqueles que não estiverem em Cristo serão então lançados no lago de fogo, que é preparado para o diabo e os seus anjos, e ali serão condenados por toda a eternidade. Aí a pergunta que precisamos fazer: como será esse dia para você? Será um momento de glória, um momento de alegria, ou será um momento de pavor para nós? A escolha fazemos hoje. Aquele que crê em Jesus tem a certeza da vida eterna. Aquele que crê em Jesus tem a certeza da ressurreição dos mortos. Tem a certeza de que estará para sempre com o Senhor. E por isso Paulo pôde fechar esse capítulo 4 dizendo o seguinte: consolem uns aos outros com esta palavra. Ou seja, se estamos em Cristo, temos certeza que nem mesmo a morte ela poderá nos destruir. Mas aquele que não está em Cristo precisa pensar sobre isso, porque um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Algumas outras questões importantes a gente pensar sobre a ressurreição, que nos diferencia de alguns outros pensamentos religiosos. Cristo, ele recebeu um corpo glorificado. E a promessa que nós temos também de recebermos um corpo glorificado. E como será então esse corpo glorificado? A resposta a essa pergunta, talvez ela está no próprio corpo de Cristo Jesus. Como foi o corpo com o qual Jesus ele ressuscitou? Após a ressurreição, a gente pode perceber Jesus comendo com seus discípulos, Jesus sentando com seus discípulos, ele conversando com seus discípulos. A gente pode perceber alguns elementos na vida de Cristo Jesus, no corpo de Cristo, que são assim evidências para nós também do corpo que receberemos. E aí nos faz pensar sobre algo que é essencial também dentro da nossa cosmovisão, que o mundo criado, ele não é mau. O problema do mundo é o pecado. O nosso corpo, ele não é mau. Nós não somos uma alma presa a um corpo. Ou o nosso corpo não é uma prisão do nosso espírito, que precisamos nos libertar desse corpo. De forma alguma. Deus ele nos fez perfeitamente bom. E o que aconteceu foi o pecado que deturpou o plano de Deus. E por isso Paulo ele vai dizer em Coríntios capítulo 15, que quando então a trombeta tocar, nós seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível, sem a realidade do pecado sobre a nossa vida. E por isso viveremos de uma outra forma. Tudo será restaurado, todas as ordens, no céu e na terra, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 20. Então tudo estará como na criação. Nós retornaremos àquela mesma dimensão de perfeição. Esse é um corpo glorificado que nós receberemos. É claro que aí ficam alguns detalhes. O que a gente pode entender perfeitamente é que receberemos um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. E viveremos para todo sempre com o Senhor. Queridos irmãos, a ressurreição dos mortos é algo importante para a nossa vida. Jesus viveu, morreu, ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida eterna. E todo aquele que crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos será salvo. Ou seja, não experimentará também a segunda morte, que é aquilo que nós mais tememos. Não a primeira morte, porque com a primeira morte aguardaremos o momento que Jesus ele retornar. E ao ressurgirmos, aqueles que estiverem em Cristo viverão para todo sempre ao lado do seu Jesus. E aqueles que não estiverem em Cristo, infelizmente, serão condenados para toda a eternidade no lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos. Por isso precisamos pensar e refletir nesse tempo que vivemos e colocar a nossa vida em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo, colocar a sua esperança na ressurreição. E aí podem vir problemas, podem vir dificuldades, podem vir lutas, podemos experimentar até mesmo a realidade da morte, seja agora ou em algum tempo futuro, mas teremos a certeza, a paz que excede todo entendimento, que a nossa vida está segura em Cristo Jesus. Porque nem mesmo a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, creiamos na ressurreição de Cristo e na nossa ressurreição. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu enviaste Teu Filho a esse mundo para morrer em nosso lugar e o Senhor o ressuscitou dos mortos, ó Deus, mostrando que Tu és soberano sobre todas as coisas e o Senhor tem o poder
para nos transformar e nos dar a vitória sobre a morte. E aí temos hoje a certeza, a esperança de que um dia nós também, ó Deus, experimentaremos essa mesma realidade. Temos a certeza de que a morte não é o fim, mas a morte é apenas uma passagem para que estejamos para todo sempre em Tua presença e guardados pelo Senhor. Ó Deus, dá-nos essa expectativa em aguardarmos o Seu retorno para vivenciarmos toda essa realidade. Pedimos por aqueles servos do Senhor que têm sido dominados, ó Deus, por medo, pela ansiedade, por pavor e qualquer outro sentimento, que o Senhor possa, Deus, renovar essa esperança em seus corações para que possam vencer todas as lutas e assim ao viver, ó Deus, com toda tranquilidade, te glorificando e te exaltando. Ó Deus, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.